A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia! Mais uma vez estamos aqui para aprendermos da palavra de Deus. Espero que você tenha tido uma noite de sono tranquila, maravilhosa. E hoje pela manhã estamos aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor. Mas antes vamos orar. Pai, fala conosco através da tua palavra, que o Senhor venha nos dar entendimento para que nós possamos compreender. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, hoje em dia nós vemos o Evangelho ser pregado em várias nações, através das redes sociais, né? O Evangelho está sendo propagado, mas a igreja precisa pregar mais sobre arrebatamento, sobre a vinda de Cristo. Por quê? Porque muitas pessoas estão com seus olhares aqui para a terra e não para o céu. Nós precisamos, porque a primeira igreja, ela tinha a expectativa da volta de Jesus. Mas hoje em dia nós vemos as pessoas parecem que não querem Deus, parecem que não querem que Jesus volte. Mas olha o que diz lá em João, no capítulo 14, versículo 2, o próprio Jesus Cristo falando: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vemos aqui o próprio Jesus Cristo anunciando a volta dele. Jesus, ele veio a essa terra mostrar um reino que jamais vai ter fim. Mas hoje em dia nós vemos as pregações das igrejas sobre autoestima. É bom, é bom. É sobre você crescer, avançar, conquistar. Não estou dizendo que isso é pecado, não. Você realmente tem que trabalhar, você tem que conquistar. Mas nós não podemos deixar o nosso foco de Cristo aqui na terra. Nós não podemos tirar os nossos olhos do alto. O apóstolo Paulo fala que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Isso é, Paulo estava aqui na terra, mas tinha uma visão. Uma visão de quê? De se encontrar com Jesus Cristo. E nós precisamos disso, irmãos, desse desejo ardente de se encontrar com o nosso Deus, de esperar na expectativa. A igreja, antigamente, ela tinha essa expectativa da volta de Jesus. Ela ficava preparada, ela estava ali amando as coisas de Deus. Então, nós precisamos, irmãos, porque a necessidade humana precisa, tá? Então, nós precisamos. Jesus, ele vai voltar. E nós precisamos nos preparar. Nós precisamos. Jesus está falando aqui, irmãos, da sua partida. E ele está dando uma instrução antes de ser crucificado. Tá? E veja que antes de tudo isso, Jesus ele anuncia a traição, ele anuncia também a sua partida. Lógico, os discípulos ficaram abalados, né? Mas Jesus não começa com explicação teológica, não, mas com um consolo emocional. Ó, eu vou, mas voltarei. Então, quando ele fala na casa de meu pai há muitas moradas, isso é Deus é pai, significa o quê? Relacionamento. Muitas moradas é inclusão, espaço, valor, tá? Então, aprenda uma coisa, você não é acidente. Existe um lugar que você pode ocupar. Você é um projeto de Deus. O céu não está lotado, ele está preparado para nós, irmãos. Então, tire a sua visão das coisas dessa terra. Aqui, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Entenda isso. A volta de Jesus está próxima. É uma promessa, é um reencontro, é uma esperança eterna.
Porque toda dor, irmãos, todo sofrimento, quando nós formos arrebatados, será o fim. Por quê? Porque existe algo maior do que essa vida. Porque nós não podemos viver pelo que nós vemos, mas pelo que estamos esperando, que é a volta de Cristo. E a pergunta: você está vivendo como quem tem um lugar preparado? Ou está tentando construir o seu próprio lugar sem Deus? Irmãos, a volta de Jesus é séria, é uma verdade. Tantos rumores de guerra, tantos caos, quantas tempestades, né? Milhões e milhões de pessoas indo embora sem Cristo. Precisamos repensar, a igreja precisa repensar, empregar mais sobre a salvação, empregar mais sobre arrebatamento, deixar muitas vezes, irmãos, as coisas materiais de lado e focar em conduzir o povo ao desejo ardente de esperar a volta do Criador. Então nós precisamos disso. Nós precisamos estar pedindo ao Senhor sempre um renovo, pedindo ao Senhor a direção, pedindo ao Senhor para estarmos buscando mais a sua presença. Não podemos esquecer, porque Jesus vai voltar. E nós, será que nós estamos preparados? Será que nós estamos com essa expectativa? Ora, vem, Senhor Jesus? Mas ele vai voltar. E a Bíblia fala que ele virá como um ladrão. Por exemplo, a mulher que é convertida e o marido não é convertido. No dia do arrebatamento, a mulher vai e o marido fica. Você sabia também que nos Estados Unidos, eles não colocam dois crentes trabalhando para pilotar um avião. Tem que ser um crente e uma pessoa de outra religião. Por quê? Porque eles crêem na palavra, que vai haver o arrebatamento. Então, entenda isso, vamos esperar a vinda do Senhor com expectativa de que um dia toda essa dor vai cessar, todas os boletos que muitas vezes chega todo mês para a gente pagar não vai ter mais. É esse desejo ardente que nós temos que ter, esperar a vinda de Jesus, esperar o retorno dele, porque ele vai vir, irmão. Nada pode impedir. Então, creia nessa palavra. Jesus vai voltar e nós precisamos estar preparados para se encontrar com o nosso Deus, encontrar com o nosso Criador, porque ele virá e não vai tardar. Talvez muitos falam assim: ah, mas eu vejo falar de Jesus, que Jesus vai voltar e até agora não voltou. Mas pela fé, nós continuamos crendo que ele vai voltar. Por quê? Porque a palavra se cumpre. A palavra é verdadeira. Então, cuide dos seus familiares, ore por eles. Se você não tem teu pai, tua mãe convertido, teus irmãos, comece a falar, comece a orar, dá um bom testemunho. Mas eu vejo hoje em dia, irmãos, que os crentes, uma pessoa da casa se converte, ela não prega para o pai, não prega para a mãe, não prega para os irmãos, sabe? Mas nós precisamos, a Bíblia fala, aquele que não cuida dos que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel. A maior missão que nós temos, irmãos, é levar nossa família ao encontro de Cristo. Essa é a maior missão. Tem pessoas que são específicas para a missão. Mas você é convertido, novo convertido? Ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos. Peça a Deus misericórdia para que eles venham realmente se converter ao Senhor. Se for preciso chorar na presença do Senhor por eles, chore. Porque Deus ele está ouvindo a sua oração e ele vê o desejo do seu coração. Então, amados irmãos, nós precisamos realmente clamar,
para que Deus venha ter misericórdia, para que nós possamos realmente salvar os nossos através da palavra de Deus. Amém, querido? Se você gostou dessa mensagem, você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu joinha, faça um comentário. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém.